Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e eu estou trazendo aqui uma análise diferente do que eu falei para vocês inicialmente de Heartstopper. Vou aqui falar algumas coisas mais que surgiram aí durante este período e também por causa desse sucesso da série, né? O que a série está nos trazendo de grande sucesso nesses últimos tempos. A gente tá chegando ali por volta da terceira, quarta semana de estreia de Heartstopper e a série continua sendo um dos brilhantes casos de sucesso da Netflix. Especificamente todo da produção, né? Mas como a Netflix trouxe isso pra gente, né? Colocou isso pra gente no mundo, é um case de sucesso aí da empresa. Por enquanto, eu vejo que todo mundo tá pedindo que seja renovado, né? Que eles anunciem que a segunda temporada seja renovada, seja confirmada, mas eu acho que eles ainda vão esperar um tempo, pelo menos uns 2, 3 meses aí, para levar em consideração a sua renovação. Claro que a gente leva também em consideração, não renovar vai causar um turbilhão de emoções nas pessoas que assistiram a essa primeira temporada. E também que vai causar mais desistência das pessoas, né? Recentemente a gente teve um estudo divulgado aí por uma empresa que analisa essa questão de gente que assina o streaming e gente que sai do streaming, e que a Netflix perdeu bastante assinante nos últimos tempos justamente por estar cancelando séries que as pessoas gostam. Uma série que eu fiquei triste na época que a Netflix cancelou, fez até só uma temporada, foi The OA. Eu até nem cheguei a terminar a primeira temporada porque eles tinham cancelado, falaram que não iam continuar a série e não tinha expectativa de um outro streaming ou uma outra produtora pegar a série, então eu acabei desistindo. E Heartstopper traz alguns cases e algumas questões de sucesso pra gente analisar. Eu analisei algumas coisas no primeiro vídeo, especificamente eu fui mais na questão da história da série do que propriamente na história de um todo. E agora a gente vai conversar sobre este todo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem a analisar é que Heartstopper traz uma situação um pouco fantasiosa pelo que a gente pensa. É uma questão de sucesso, tudo ali é bonito, tudo ali é gratificante de você estar vendo e de você analisar que isso é um grande sonho, né, da classe LGBT de viver aquela situação, de que por mais que você tenha o bullying, né, por mais que você tenha pessoas que não estejam tão na mesma vibe que você, a questão de você encontrar uma pessoa, de você poder falar com essa pessoa e de você poder ficar com essa pessoa, ela não é tão fácil quanto a gente vê em Heartstopper. E isso é bastante interessante da gente analisar. De como o Nick e o Charlie se envolveram, fizeram isso, não teve problema em relação a eu não gosto de você porque eu sou hétero, eu não gosto de você porque eu sou inseguro. Não, houve uma criação ali, né? Houve um nascimento de um sentimento que deu certo e até o final da primeira temporada eles estavam juntos, né? Pra quem já leu os quadrinhos, sabe exatamente o que vai vir a acontecer numa possível segunda temporada. Lembrando que Alice Oseman tinha falado numa entrevista que ela queria 4 temporadas para a série, que ela tinha história para isso, então que seria basicamente a gente ver o sucesso de um casal que normalmente quando a gente vai assistir séries que são mais realistas, não realistas entre aspas, né, mas que são bem realistas em relação à situação da classe LGBT, a gente não tem um sucesso, né? A gente não tem um case de sucesso. Os casais passam por muitos problemas, passam por muita discriminação, são até agredidos verbalmente e fisicamente, e isso acaba trazendo muitas consequências e muitas sequelas. Mas Heartstopper vai mostrar algumas sequelas disso, tá, gente? Se a gente tiver segunda temporada, e pelo que a gente tem de quadrinhos, a história ela vai dar uma apertada. Tem, assim, uma coisa muito triste pra acontecer, mas o que a gente achou muito fofo de agora, a gente vai ver questões mais interessantes ali, questões que são bem pertinentes à realidade nossa, né? A realidade da classe LGBT, que vão ser interessantes da gente ver. Caso de depressão,
situação de distúrbio alimentar, a própria discriminação que continua acontecendo e também daquelas pessoas que não aceitam a felicidade dos outros, né? Isso a gente viu bastante. Eu acho que também a questão do elenco ser um elenco desconhecido causou isso também. Isso já é um pensamento meu, eu não vi isso na internet, as pessoas comentando, mas eu acho que um elenco que a gente não tinha ainda uma simpatia por ele, deixa bastante interessante. Olivia Colman aparece na série, mas ela é um caso bem à parte da série. Ela tem um personagem bem simples ali na história, por mais que exista uma cena bastante interessante no final da série, mas ela não traz esse peso totalmente, né? Principalmente porque a Olivia ela só foi anunciada como participante de Heartstopper apenas quando a série foi lançada. Havia esse mistério, teve até um jornal dos Estados Unidos que falou, né, acabou dando esse spoiler, mas para quem não viu esse spoiler, depois entendeu a participação de Olivia Colman na série. Também deixar esse elenco desconhecido e agora não tão desconhecido assim foi bastante interessante. As próprias questões que nós tivemos ali, as descobertas, normalmente na série a gente não vê assim uma descoberta tão grande. Tudo bem que você se descobrir ali por pesquisa na internet, às vezes não é lá aquelas coisas, né? Mas o Nick entende muito sobre isso, ele consegue discernir as suas questões, ele consegue entender que o que ele tá sentindo pelo Charlie é realmente um amor, por mais que ainda não tenha tido o eu te amo, e isso é importante a gente destacar na série. Então ele sabe que ele gosta muito do Charlie, que ele criou esse sentimento pelo Charlie e que é ali que ele descobriu o que ele é, né? Eu falo que a conversa que ele teve com a Imogen é uma conversa muito interessante, justamente porque a gente faz as coisas de acordo com o grupo que a gente tá. Se você tá num grupo do pessoal da faculdade, ou do pessoal da academia, ou pessoal da escola, enfim, você tem a sua personalidade dentro desses grupos, né? Desses nichos. Então alguma coisa que você vai conversar com o pessoal de faculdade, nem sempre você conversa com aquele pessoal que você estudou no ensino médio, que você ainda tem um contato, por exemplo. São assuntos diferentes, são histórias diferentes e são interesses diferentes. É isso que acontece. O Nick, ele faz uma cara, né? Ele faz uma personalidade perto desses amigos, e aí quando ele tá perto do Charlie, quando ele tá perto da El, do Tal, ele tem uma outra personalidade, ele tem um outro jeito de ver as coisas, ele tem uma liberdade maior ali para poder encarar as coisas. Então é bastante interessante a gente acompanhar isso, né? Todos esses pequenos detalhes que nós temos, o detalhe também dos pais do Charlie ser afastado dele, há questões que a gente pode ver numa segunda temporada disso, e também as questões da amizade dele, né, do amor dele com a irmã, que é o ponto de equilíbrio ali. Lembrando que a Tori é uma personagem até que meio que principal da Alice, porque deve vir uma história que conte a história da Tori. Há uma possibilidade, mas ainda não é nada confirmado. E esse ponto de equilíbrio onde o Charlie vai encontrar o seu equilíbrio tanto na irmã quanto no Nick. Por mais que eles ainda passem por problemas de discriminação, de assumir o relacionamento, de ainda não contar para todo mundo sobre o relacionamento, o que a gente tem no quadrinho é uma situação de sucesso, onde esse casal vai ter um sucesso, por mais que precise passar por obstáculos. A gente passa, né? O mundo passa por esses obstáculos, então numa história dessa não poderia ser diferente. A Alice não poderia trazer uma história tão fantasiosa ou tão mentirosa, uma mentirosa bem entre aspas, tá, gente? De não mostrar a nossa realidade em relação a isso, né? Do mundo não ser esse mundo perfeito que ela acha, que por mais que exista pessoas que possam ter o sucesso nos seus relacionamentos, não é 100%, né? Sempre vai haver um problema, sempre vai haver uma coisa diferente. Então eu acho que a gente pode analisar dessa maneira. Vou trazer mais vídeos posteriormente para falar de Heartstopper, seja para falar dos quadrinhos, por uma possível confirmação de segunda temporada, terceira, quarta, quem sabe, mas a Netflix tem um case de sucesso muito interessante na mão e que ela não pode perder. Ela tem que entregar isso de uma forma muito clara e de uma forma muito fiel a como foi a primeira temporada, justamente porque vai atrair gente para assinar a Netflix. Não sei se teve muitos assinantes logo após o lançamento da série e todo esse sucesso, mas estamos passando aí por terceira semana, quarta semana do lançamento de Heartstopper, e a série ainda é muito falada na internet e é uma das principais audiências na Netflix atualmente. Você assistiu a Heartstopper? O que você achou da série? Acho que dificilmente quem passou aqui pelo canal não assistiu, né? Mas comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. É isso, gente,
até a próxima semana. Tchau pra vocês!